Olá pessoal, estamos aqui para poder falar sobre predicativo do sujeito e do objeto. Predicativo do sujeito é muito simples, tá? Não tem mistério. Nós falamos que o verbo de ligação liga uma característica ao sujeito. Então a característica desse sujeito, tá, que é ligada pelo verbo de ligação, é chamada de predicativo do sujeito. Vamos dar uma olhada na oração, nosso primeiro enunciado. João é lindo. Tá? No enunciado João é lindo, eu tenho um sujeito. Quem é lindo? Como é que nós descobrimos o sujeito mesmo? Perguntando quem é o verbo. Quem é lindo? João. Então João é o meu sujeito, tá? João é o meu sujeito. Eu tenho indicação? Não. O verbo aqui não está indicando ação. Se ele não está indicando ação, ele só pode ser um verbo de ligação. Vamos confirmar isso. Ele pertence àquela lista de verbos de ligação, fez parte vir? Sim, é do verbo ser. Então isso é um ótimo indício de que ele é um verbo de ligação. Outra, ele não indica ação. E outra, ele está ligando, logo depois do verbo, nós temos uma característica do sujeito. Lindo. Lindo aqui se refere a quem? Ao verbo ou ao sujeito? Ao sujeito. Então, lindo aqui é um predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é a característica referente ao sujeito que se encontra no predicado. Essa característica do sujeito, ela tem que estar no predicado. Então, por isso, essa característica sempre aparecerá depois do verbo, tá? Para ser predicativo do sujeito, essa característica tem que aparecer após o verbo, tá? E esse verbo será de ligação. Normalmente será de ligação, tá? Pode ser que não. Nós vamos ver um exemplo onde nós temos um predicativo do sujeito num predicado onde o verbo não é um verbo de ligação. Mas se o verbo for de ligação, se pertencer àquela listinha, com certeza o predicativo será do sujeito, tá? Vamos analisar a oração número 2. João parece cansado. Parece é o verbo, tá? João é o sujeito, tá? É o nosso sujeito aqui. Cansado se refere ao verbo? Se refere ao sujeito? É uma característica do sujeito? Sim, tá? É uma característica do sujeito? Sim. Então, cansado aqui também será um predicativo do sujeito. E o tá? E o será verbo de ligação, ok? Parece também será verbo de ligação. Lindo e cansado, na oração 1 e 2, são predicativos do sujeito, por se referirem ao sujeito e por estarem dentro do predicado, tá? João chegou alegre. Chegou é um verbo que indica ação? Sim, tá? Sim, então é um verbo significativo. Se é um verbo significativo, que tipo de verbo significativo é esse? Transitivo, intransitivo? João chegou. Chegou é um verbo intransitivo. E alegre? O que será alegre? Alegre se refere ao quem? Ao verbo? Não, não se refere ao verbo. Quem é que está alegre? Quem é que chegou alegre? João. Então, alegre é uma característica do sujeito. Então, alegre aqui também será um predicativo do sujeito. Mas o verbo aqui será um verbo intransitivo. Então, o predicativo do sujeito aparece sempre que o verbo for de ligação e pode, às vezes, aparecer com verbos significativos, verbos intransitivos, verbos transitivos, ok? Os predicativos do objeto, eles são muito semelhantes aos predicativos do sujeito no que dizem a função. Eles também vão trazer características, estados e qualidades, não ao sujeito, mas ao objeto, tá? E esse objeto poderá ser um objeto direto ou indireto. Logo, os verbos dessas orações serão verbos transitivos. Então, para você ter um predicativo do objeto, primeiro você tem que ter o quê? Um verbo transitivo, seja ele direto, como é o caso, seja ele indireto, tá? Mas ambos os nossos casos aqui serão verbos transitivos diretos. Observem aqui. João encontrou rasgado. Rasgado é uma característica de quem? Do objeto.
Este nosso objeto nessa oração está sendo exercido pelo pronome oblíquo o. O aqui será o objeto direto. Então nós temos aqui uma característica, tá? Um estado do objeto. Então, predicativo do objeto. João comprou o livro rasgado. Quem compra, compra algo. Compra o quê? O livro, o objeto direto, tá? E o que nós temos aqui? Rasgado, um predicativo do objeto, que é uma característica, um estado do objeto.